Sérgio Médici Sperandio vai falar conosco sobre a política de Ubá, sobre assuntos aí como o Baprev e outros assuntos também, né? E é pré-candidato a vereador nas próximas eleições. Sérgio, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde, Júlio. Boa tarde ao Gersinho, que está aí atrás da mesa. Nos dispusemos aqui, né, agradecendo o convite e já parabenizando a Web TV Ubá pela iniciativa de ouvir os pré-candidatos a prefeitos, dispondo o espaço para os pré-candidatos a vereadores. E estamos aí tentando caminhar e trazer uma renovação, novas ideias, ventilar, oxigenar, né, uma palavra tão usada ultimamente num sentido ruim, mas usando o lado positivo, oxigenar os ares da política de Ubá, né, principalmente no legislativo. Falando em legislativo, você estava aqui nos estúdios, acompanhou aqui quando eu falei daquela matéria lá de Guidoval, da Câmara de Guidoval, né, e amanhã estaremos sim trazendo aqui uma entrevista com a presidente da Câmara. Bom, eu gostaria que você desse a sua opinião a respeito disso, a respeito dessa questão lá da Câmara de Guidoval. Então, primeiramente, falando sobre Guidoval, parabenizar a prefeita Soraya pela iniciativa e dizer que é o seguinte, muito se fala no papel do vereador e nós não podemos mais, isso tem que ser limado da política, o vereador que em vez de cumprir com seu papel, se presta somente a papelões, que é o caso nessas horas, o lavar as mãos, é a omissão, ou somente votar algo em troca de favor, é o que dizemos, o fisiologismo e o clientelismo político no Brasil, que isso é histórico, isso é um problema que está entranhado na política brasileira. O vereador, ele não pode se omitir, ele é um fiscal do povo, ele está lá para fazer leis e fiscalizar o cumprimento dessas leis. Quem se omite é um dos primeiros a cometer o erro. O mal sobrepõe onde o silêncio permanece. Ou seja, eu acho até o seguinte, nesse caso aí específico, se for por questões políticas, acho pior ainda, acho mais covardia ainda, né? Porque a causa era nobre, né? A causa é nobre, é uma doação para o hospital que é referência e que atende a todo mundo, a todas as cidades vizinhas. E de repente um vereador, não estou afirmando que foi isso, mas se for isso, se for por questões políticas, eu não vou para não apoiar um projeto que eu sou contrário, eu sou oposição. Se for por conta disso, é pior ainda, né? É uma covardia. Não, isso acho que é uma das piores características que poderiam surgir para justificar tal atitude. Porque o SUS é um sistema público de saúde universal, abrange a todos. Se um doente lá do estado do Rio de Janeiro, ou do estado de São Paulo, ou do Nordeste, estiver necessitando tratamento dentro de Ubá, ele será atendido. Ubá é uma cidade polo e concentra o atendimento da saúde dos municípios vizinhos. Existindo de um chefe de executivo uma atitude igual meritória nesse ponto, os edis devendo estar presentes, no mínimo para manifestar e justificar a concordância ou discordância. E se isso tiver o viés político, cunho político eleitoreiro, para mim era questão, eu enquanto bacharel em direito, é questão de aumento de pena, se possível fosse, se tiver dentro do ilícito penal. Muito bem, dos 9 vereadores, 4 compareceram e 5 estiveram ausentes, né? Como eu falei aqui, quando é para votar em causa própria, aí todo mundo está lá. Se fosse para votar aumento de salário, ou então benefício próprio... Aumento de salário, nome de rua, comenda... Todo mundo está lá. Isso aí todo mundo quer aparecer. Mas era hora de aparecer, né? É a hora de dar cara. Causa... Mesmo com máscara, é a hora de dar cara. É uma causa mais do que nobre, né? Ou seja, agora, sobre essa questão do Baprev, falando de Câmara para Câmara, né? Ontem nós tivemos esse pedido de vista na reunião de ontem da Câmara Municipal de Ubá. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão do Baprev, que inclusive o prefeito tem até o dia 31 para apresentar essa proposta. E praticamente nós temos aí 3 dias, né? Para que isso se resolva. Então, eu, enquanto servidor público, acho que é ciência de grande parte da audiência, já fiz parte, já fui presidente da Associação dos Servidores
a qual tem cumprido o seu papel novamente, graças ao mérito da Maria José Firmiano, e já fiz parte também dos conselhos da UBAPREV, determinadas vezes representando o poder executivo e outras partes do lado do servidor. O que me causa estranheza é uma reforma tão profunda e que de maneira vai afetar o servidor tão incisivamente, ser discutida no frigir dos ovos dentro do limite do dia 31. O projeto de lei, ele tem a numeração dele, eu não sei o critério lá dentro da Câmara, de projeto de lei 03/20. Ontem nós já vimos lá na plenária da Câmara aprovando-se projetos cuja numeração é 63, é 51, teve a retirada de um outro, salvo engano, que era o 48, que envolvia a questão do subsídio à concessionária de transporte público coletivo. Então, ou seja, deduzindo-se, partindo do pressuposto que essa numeração de projeto de lei é crescente, porque o projeto 03 está sendo discutido agora. Deduzo que ele já se iniciou dentro da Câmara, o processo bem anteriormente a de projetos que já foram pelo número, né? Pelo número. E eu, enquanto servidor, hoje estando desincompatibilizado, afastado, mas eu não soube de discussão, e o equilíbrio, e isso envolve o equilíbrio atuarial do Instituto de Previdência, que no caso do servidor público é o regime próprio de previdência social, que a gente chama de RPPS. Estamos fora do regime geral da Previdência Social, que é o RGPS. Essa questão do prefeito ser forçado a aprovar tal reforma até o dia 31, essa data é limite dentro da própria reforma que foi feita pelo governo federal. A reforma do governo federal, ela prevê um escalonamento de alíquotas de contribuição. Os servidores de UBA hoje já contribuem com 11%. Agora, um aumento linear, majorando 14%, com justificativa na lei federal, de que se o instituto é deficitário, tem que se aplicar a alíquota máxima de 14% linearmente, espera, vamos ver. A origem desse déficit do instituto. Porque na reunião da Câmara ontem falou-se numa dívida da Prefeitura de 120 milhões de reais para com o Instituto do Previdenciário do Servidor, a UBAPREV, o que tem causado esse déficit. Se causa esse déficit, puxa o freio. Por quê? A Prefeitura deve e o servidor vai começar a pagar. E mais ainda, a justificativa dada por alguns vereadores que se não se aprovar, verbas não serão encaminhadas para o BAR. Como a Prefeitura tem recebido verbas com esse déficit já existente? 120 milhões. Exato. Então, é uma coisa muito ampla para ser discutida, envolve uma gama monstruosa de servidores, inclusive respinga numa coisa que tem se usado muito na administração pública hoje, a terceirização, porque quanto mais se terceiriza a mão de obra, você deixa de alimentar o servidor, o efetivo, que o sistema previdenciário é um sistema solidário. Ele é um reflexo da nossa sociedade, solidariedade. A Soraya sendo solidária com o BAR, já que vamos tratar todos juntos da doença. Na Previdência o servidor que hoje entra, paga a Previdência do que se aposentou e vai uma sucessão. Se não se renova o quadro funcional, se opta-se para um quadro de terceirização de mão de obra que não é contributiva para a base do sistema previdenciário, aí ele vai ruir. A UBAPREV, ela era sustentável quando eu fiz parte. Eu não sei o quadro dela hoje. Estou tentando apurar essas situações. Mas uma coisa eu falo, não pode somente o servidor pagar a conta sem uma discussão ampla e restrita, e principalmente quando a grande mídia joga que o discurso que o déficit brasileiro do funcionalismo é um bando de marajá. Eles pegam informações de servidores de nível federal, esfera federal, de judiciário, vão no portal da transparência e vê os salários dos servidores da Prefeitura de Ubar. Tem servidores que, na época que eu acompanhava isso, ele, tirando o desconto previdenciário, ele recebia o mínimo, o salário mínimo. A Prefeitura precisa de uma política de
de recursos humanos, e não somente uma política de gestão de pessoas. Então, o que eu tenho a informar é isso. O assunto é muito mais amplo e impossível de ser discutido com seriedade, que vai sair uma forma satisfatória em 3 dias. Então, essa é a preocupação. Né? Se já está lá, a gente não sabe quanto tempo está lá na Câmara esse processo. Se já está lá um bom tempo, agora vão ter que analisar na correria, vão ter que aprovar ou não na correria, isso é mais preocupante ainda, né? Ou seja, a Patrícia Dori está dizendo aqui, ó, se não resolver o problema real, daqui uns tempos vai aumentar novamente, é a pergunta dela. Prefeitura está ou não recebendo verbas? Muita terceirização, segundo ela. Então, é isso que eu disse. Se não solucionar essa situação da terceirização, o problema na raiz é esse. Precisa-se, ali, primeiro, se existe o débito da prefeitura para cobrar prévio, como esse débito está sendo pago, o impacto dele no equilíbrio atuarial. É um nome diferente, mas é porque ele prevê a situação do presente e projeção para a saúde financeira do Instituto por 20 e 30 anos. Então, você trabalha com perspectivas. Não havendo a renovação funcional dentro da prefeitura, toda vez que der um problema, vai jogar para o serviço. Daqui a um dia você estarem me pagando 100%. Vai pagar para trabalhar. Eu vou trabalhar, vou pegar meu salário todo, jogar no Instituto de Previdência para poder depois eu ter um salário no final. É matemática simples. Qualquer gestor que trabalha com finanças públicas, ele consegue enxergar isso havendo boa vontade. E quanto a essa celeridade, o que eu tenho para passar vou olhar direto aqui agora, para os vereadores. Aqui quem está falando, eu nem citamos em pré-candidatura ainda, que é o servidor Sérgio, aquele que o serviu sempre que precisaram nos balcões da prefeitura, que está na prefeitura há 17 anos, contribuindo, e está falando com os senhores o seguinte: se vocês tiverem dúvida, regra básica de trânsito e em qualquer outra situação, na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapassem, porque existe dispositivo de lei superior que já obriga o município a cumprir de outras formas. Você está desincompatibilizado por ser pré-candidato, por força, né, de lei, de ter que se desincompatibilizar, mas trabalhou durante muito tempo na fiscalização. Gostaria de 2 opiniões suas. A primeira, a respeito da fiscalização. O Sérgio está de fora, né, agora não mais como fiscal, mas está de fora, agora é o Sérgio cidadão. Como que você está vendo o trabalho que está sendo feito, né, pela prefeitura, pelo setor de fiscalização? E a outra pergunta é, quais são as principais dificuldades encontradas na fiscalização? Vamos lá. Eu, antes inclusive de me descompatibilizar, eu tinha pedido férias. Tentei encarreirar uma situação com a outra. Coincidentemente e estrategicamente, eu vim acompanhando desde a meados de janeiro essa situação do Covid. Acho que não tinha nem nomeado a doença em si ainda. Seria leviano da minha parte fazer uma crítica sobre como está sendo realizado o serviço, pois eu estou fora e como eu sou um dos defensores, sou um dos que pede a todo cidadão, possivelmente, que se mantenha isolado, eu tenho circulado. Vejo muitas críticas em redes sociais, que a fiscalização tem sido falha. Tá? Vejo muitas críticas. Não, jamais pelo grupo que eu conheço, os amigos, que hoje já não são nem amigos profissionais, são amigos, é a minha família. Trabalho com boa parte deles há 17 anos, igual eu disse. Não vejo enquanto eles como mal executores do trabalho. Não posso falar que eu desabonaria. Contudo, quando eu disse que seria leviano, eu não sei como foi o planejamento para o enfrentamento da crise. Eu poderia falar, se isso acontecesse, enquanto eu estive, entendeu? Agora, a realidade da fiscalização eu sou agente de fiscalização municipal e a capacitação técnica a mim exigida para exercer o cargo é de técnico de contabilidade.
Então, ou seja, pressupus, na época, queria fiscalizar tributo, auditorias contábeis, então nós temos essa. Surgiu a nova parte da fiscalização, que são profissionais envolvidos com técnico de segurança do trabalho e edificações com o devido registro no CREA. Então, ou seja, nós não temos o tato e o preparo para lidar com questão assim tão drástica de saúde pública. Outra, a legislação de enfrentamento à pandemia, ela veio da esfera federal para estadual e chega ao município. O estado de emergência decretado pelo governador do estado, chefe maior das instituições de segurança pública, colocam qualquer ato praticado contra a saúde pública é crime. A fiscalização, ela é uma fiscalização administrativa. Ela tem o poder de punir com multa e, nas vezes que lhe couber o poder de polícia administrativo, impedir exercício de atividade econômica. Ela não tem o poder de impedir o ir e vir do cidadão. Ela não tem o poder de obrigá-lo a fazer algo por questão da segurança pública em si. O grande problema é que se confunde quando fala-se que não há fiscalização. Fiscalização de que parte? E falta cobrança de quem? Eu sempre entendi, se você tem um bar provocando a maior tumulto do lado da sua casa, qual que é a sua queixa, senhor? Do bar existir aí ou do barulho? É do barulho. Eu falo, senhor, isso é uma contravenção penal. Só tem que ligar para o 190 e pedir para que a pessoa seja acionada devido à contravenção por ele praticada. Não, o bar, meu bar é residencial, ele não pode funcionar. Isso é administrativo. Aí o fiscal vai, notifica, ou se for o caso, interdita, porque no local não é permitido. Então a gente está nesse dilema. O grupo de fiscais deve estar desfalcado. O grupo, pois eu ia te perguntar hoje sobre o número, por exemplo, é suficiente. Eu, por exemplo, não estou lá. Nós temos agentes de fiscalização que já que estão na faixa de risco. Creio que estejam afastados. Eu seria um servidor também que, não tendo que me desincompatibilizar, eu estaria fazendo home office. Entendeu? Então, ou seja... Mas não há uma reposição? O grande problema é que a atividade do poder de polícia administrativa, ela é uma atividade fim e geralmente vinculada à carreira específica. Não aprofundei na possibilidade de se terceirizar essa ação, essa função em casos de exceção. Não mergulhei, que seria uma justificativa. Mas nós temos dentro da prefeitura, quando se fala em fiscalização, pensa-se somente na fiscalização da qual eu sou vinculado. Mas nós temos também o setor de vigilância sanitária, domino pouco, conheço pouco a estrutura, vinculado à Secretaria de Saúde, que já tem um traquejo maior por essa questão de higiene e lida. Nós temos dentro da saúde os agentes de endemias, que também já sabe com mais cuidado lidar com material infectante. Nós temos os agentes comunitários, que eu não sei como eles trabalham fazendo visitas domiciliares, como está sendo feito esse trabalho, mas são profissionais da área de saúde. Então, ou seja, dá-se para fazer um reforço, dá-se. Mas o bar tem um grande problema, as barreiras sanitárias muito criticadas. A de Guidoval funcionou. Guidoval, salvo engano, possui 2 acessos. O bar, nós temos uma rodovia que passa dentro da cidade. Como é que você fecha todos os acessos? Vai ter que pôr uma em cada bairro. Acessos, né? E detalhe, a rodovia passando no meio da cidade, você ia ter que colocar uma barreira em cada entrada de bairro. O grande problema de Muriaé. Tem uma rodovia de nível federal. Exatamente. Transnacional. Então, e é polo de atendimento a vários tratamentos de alta complexidade. Assim como o Juiz de Fora, nós temos a 040. A visão pessoal de Ubá que eu tenho é o seguinte, e ela se estende ao Brasil, nós tivemos tempo para poder planejar. Assim como o empresariado,
eu sei que eles vão ficar bem revoltados comigo, mas no Brasil nós temos a tendência, me incluo nisso, de deixarmos a coisa para a última hora. Aí o fato é o seguinte, nós pegamos e tivemos antecipação. Podia-se fazer o quê? Reúne-se com o Intercind, reúne-se com a Silbar. Ó, a coisa vai ficar feia. No mundo, estão portando dessa forma. Geralmente, a indústria dá férias coletivas. Vamos antecipar essas férias coletivas. Comércio, antecipa essas férias. Se o empresariado planejasse a sua contabilidade, tá? Mas falo tudo, é hábito nosso de não deixarmos a coisa acontecer. Normal, brasileiro. E aí, vamos supor, se no primeiro mês, férias coletivas, seria quarentena? Não. Então, aí daria tempo do governo federal estruturar melhor a possibilidade do auxílio emergencial sem ter que soltar um auxílio desse a toque de caixa, em quem nem precisa, quem não precisa recebe, e quem precisa realmente tem dificuldade tecnológica não recebeu. Muita gente ficou sem receber até. Então, é uma enormidade, eu falo, eu não queria estar na pele do senhor Edson, prefeito, eu não queria estar na pele dos fiscais, eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, como eu queria estar podendo colaborar. Então, eu não seria leviano eu falar, errou aqui, errou lá, acertou aqui, acertou lá, não fez porque não quis. Eu não estou dentro do cenário. Uma coisa que eu posso falar e falo de coração, me perdoem aqueles que porventura eu teria que, como pré-candidato, convencer, mas eu jamais fugirei dos meus princípios. Uma coisa que eu acho que a população teria que colaborar mais. Eu falo também como cidadão que Tá? a população teria que fazer. Agora, vamos falar do Sérgio, pré-candidato a vereador da cidade de Ubá. Você decidiu entrar, é a primeira vez? Não e sim. Vamos lá. Vamos falar dessa então. Tá. É do sim. E agora, o que te levou a achar que você pode colaborar um pouco mais dessa forma lá no Legislativo? Eu sempre fui um sonhador. Você me conhece, igual o Bar, eu gosto de heavy metal, o Bar não tinha heavy metal, montamos uma banda de heavy metal. Executor. Exato, na veia. Parabéns para todos nós pelo dia do rock ontem, viu? E vou aproveitar e fazer o merchan. Abraço pro Vinícius Caputo e Filhos da Pátria, Marcos Miller, banda James King, e nesses nomes eu parabenizo a todos os músicos de Ubá. Muito bem. Você vem pelo... Aí eu me candidatei em 2004 pelo Partido Progressista, era novinho e tudo, cheio de vontade. No frigir dos ovos, o que havia sido combinado desfez-se. Eu perdi Vamos dizer, o entusiasmo. Eu uso outra palavra. Eu sei a palavra que você ia falar, mas... entusiasmo. Eu perdi o entusiasmo e decorri. Depois, isso em 2004. Uma coisa que eu sempre acompanhei, partido político, para mim, não pode surgir só em época de eleição. Uma associação agremiativa de escola de samba não pode esperar só o dia do carnaval para sair no desfile. Trabalho o ano todo. Aí eu acho que tem que se trabalhar constantemente. É uma associação de moradores, por aí vai. Partido político, para mim, não gosto do nome partido, porque imagina, é um ajuntado de pessoas pensando a mesma coisa. Então, se você vai juntar, por que tem que chamar partido? É uma contradição, né? Me incomoda isso. O nome é uma contradição. Me incomoda isso. Mas aí, um partido que eu observava sempre observei, foi o Partido dos Trabalhadores. E isso desde a década de 80. Eu sempre gostei de saber o cenário. Guardo o Xijingo do Xaxá quando ele foi candidato. Eu tenho Santinho do Marcos Souza quando foi candidato. Enfim. E via que o PT tinha uma sede em Ubá. Insatisfeito onde estava, um belo dia, passei de bicicleta, olhei lá, tá lá o diretório, entrei e falei, como é que eu entro pro partido? Fui e chamei um pessoal que candidatou comigo, que teve voto, mas não foi eleito, por causa da famigerada legenda, né? Que agora não tem. Tem, mas com cláusula de barreira, mas não tem a coligação. Isso, né? exatamente. A coligação proporcional na eleição para vereadores não tem. Diga-se de passagem, a de prefeito ainda continua. A de prefeito continua. Mas não havendo essa coligação, você já rompeu com um laço e o que eu chamo de cabresto.
já é importantíssimo. Sou defensor da candidatura independente. Virou sempre. um pouco mais individual, né? É, sou fã da candidatura independente. Não que eu seja contra o associativismo. Mas aí filiei ao PT. Filiei ao PT, vi que lá tinha curso de capacitação, tinha toda essa série de coisas. Ou seja, é um partido que eu comecei a me sentir, estou aprendendo. Pensando no coletivo, no interesse difuso. Isso me estimulou a fazer direito. Aí veio a campanha de 2008. 2008. Quando foi eleito o ex-prefeito, o Vadinho Baião. Eu estava, na expressão popular, com sangue no olho para candidatar. Cheio de entusiasmo. Só que eu não concordei com a coligação que foi feita. E ela era, não concordando, não com relação às pessoas, mas é critério. Brigava-se PT e PSDB em Brasília, e aqui em Ubar resolveu se coligar PT e PSDB. Volto a falar, gente, não é questão de pessoas, é questão de posicionamento e você ter um pouco de senso crítico. Aí, Vadinho eleito. Não candidatei, participei da gestão, sou muito grato, mesmo isso que eu falo, é uma questão seguinte, a democracia e você ter critério. Mesmo sendo voto contrário à coligação, eu participei da gestão e fui até bastante ouvido dentro dela. Na segunda gestão, manteve-se a coligação, Vadinho reeleito, eu mantive meu alinhamento. Também não participou? Não participei. Como candidato? Em 2016, cenário desgastado, o Partido dos Trabalhadores com a imagem queimada, veio até... É uma coisa que eu me preocupo muito, que é um defeito que nós brasileiros temos de generalizar. Você tem um pomar na sua casa, você vai lá, pega uma goiaba nela, ela está estragada, um pomar, você vai saindo para falar que as frutas daquele cara é tudo podre. É o defeito da generalização. Geralmente é assim. Já sofri preconceito quando a gente andava de preto, de cabelão e tudo. Aí, ou seja, todo roqueiro é marginal, não toma banho e é vagabundo. É drogado, é aí depois, vagabundo. Quem sofreu esse preconceito? O pessoal do funk sofria esse preconceito. Não é porque tinha... Ainda sofre, né? Mas o que acontece? Eu, por exemplo, eu falo, não pode generalizar. Hoje, o presidente do Brasil, ele está inelegível. Se ele fosse concorrer à eleição, ele não poderia concorrer porque ele não tem partido. Entendeu? Então, o partido, bem ou mal, ele é um instrumento de ascensão de todo mundo que quer se propor a fazer alguma coisa para a sociedade, por lá. E o que mais, que foi portas abertas, me capacitou, e principalmente com a Duna, com o nome, com a realidade, foi o Partido dos Trabalhadores. Perdão, como é que você vê o partido hoje? Aí só para terminar o link. Aí quando chegou 2016, vou me candidatar. Aí nós tivemos um desgaste, porque existe a estratégia política. Primeiro, o último ano da gestão do Partido dos Trabalhadores não foi cumprido a revisão geral anual dos vencimentos, o repasse da inflação. Já desgasta para mim servidor, candidatar e pedir voto, porque ainda não existia essa independência de coligação. Pedir voto, como é que eu ia defender a bandeira? E juntando-se a isso, veio de novo uma coligação a qual eu discordava. Porque nada pessoal, novamente, gente, volto a falar, se fosse pessoal eu falo mesmo, mas é o seguinte, brigava-se em Brasília que a presidenta Dilma sofreu um golpe, dado inclusive o Conselho do PMDB, e coliga-se o PMDB. Eu tinha que ser coerente. Tirou qualquer andaime que eu pudesse pisar, eu não tinha. Aí você manteve o seu Aí eu mantive e não me candidatei. A coisa andou. Este ano, aí depois do resultado das eleições, tivemos umas dissidências do Partido dos Trabalhadores, nomes. O partido é tão importante na formação que nomes da política ubaense, que são destaque hoje, foram formados dentro do PT. É o Samuel, é o Vinícius, vice-prefeito, é o Vadinho, que hoje está em outro partido.
Então você vê que é um partido que ele tem condição de formar pessoas capazes de gerir. Só que o ódio e a necessidade de extremar posição, o comportamento de manada e torcida de futebol, acaba com qualquer aliança, né? Então aí, vamos lá. Aconteceu essa renovação dentro do PT e dessa vez eu resolvi me pôr, inclusive, a participar da direção do partido. Faço parte do diretório do PT. Um orgulho muito grande de fazer parte do diretório. Lá nós debatemos tudo, resolvemos tudo com votação. E quando perguntaram se eu colocaria meu nome, na pior fase do PT em rejeição, naquela crise toda, que algumas névoas vão se esvaindo, quem errou está sendo condenado. Ou seja, o partido tem que sobreviver a isso, porque ele não é formado por uma pessoa. Ele é formado por um grupo de pessoas com ideal comum. E nós não podemos misturar, nesse aspecto, como é que eu vou ter controle na lambança que um cara faz lá em Brasília, se eu estou aqui o bar. A coisa tem que ser gradativa. Dentro desse processo de renovação, eu cheguei a colocar meu nome, quando estava em dúvida, como pré-candidato dentro do PT à prefeitura, que eu falei, nós não vamos deixar de lançar nome, não é? O PT é o partido que funciona o ano inteiro. O PT é o maior partido em número de filiados, salvo engano, da América Latina. Nós estamos com a juventude dentro do PT, e quando eu falo juventude, não é só questão de faixa etária, mas nós estamos na juventude de ideias, e a juventude do nosso pré-candidato, o que surgiu por enquanto, porque na convenção pode vir a surgir outro. Por enquanto pré-candidato, nós já entrevistamos aqui o doutor André Mas Cisato. não quer dizer também que não possa surgir outro na convenção, porque é tudo resolvido democraticamente. Então, o André, um rapaz jovem, que já trabalha com o irmão dele, que foi meu professor na faculdade de Direito, o Bruno Esquisato, num viés trabalhista já. O André e o Bruno, eles dão suporte ao sindicato dos marceneiros de Ubá e também são prestadores de serviços da Associação dos Servidores. Olha que sonho maravilhoso, alguém que tem a visão do trabalhador, e quando se pensa em trabalhador, é igual vocês aqui, uma pequena empresa que presta um serviço enorme, mas nós estamos no meio da cadeia produtiva. Nós somos trabalhadores, entendeu? Você é trabalhador. O pequeno empresário, o entregador de delivery, o mototaxista. Eu falei outro dia, disfarçaram, o microempreendedor foi criado por uma coisa e passou a ser usado pelo sistema financeiro num tal de fomentação de negócio para encher ele de empréstimo e tirar o cara daquela... Como é que você destrói uma pessoa? Primeiro você tira ela a identidade. Quando você tira a identidade da pessoa, você já está meio caminho de destruí-la. Eu fiz o quê? Eu tirei o seu CPF e te dei um CNPJ. Aí falei, você não é trabalhador, mas você é empresário. Aí, a questão de número muda muito. Então, mas aí quando faz isso, criou-se já aquela maldosa propaganda que se eu sou empreendedor, se eu tenho um CNPJ, eu não posso concordar com o trabalhador, com o Partido dos Trabalhadores. Não. Não. Ao contrário. O Partido dos Trabalhadores é no sentido amplo. O maior... Nós temos a obrigação... Nós não... Lulu Santos, a gente não veio aqui a passeio. Lulu Santos não, Léo Jaime. Roda Estrela. Isso. Nós não viemos aqui a passeio. É uma covardia quem senta na janela e deixa a vida passar. A que você veio? Então, ou seja, somos trabalhadores por natureza. Nós temos o espírito de construir. Então, é daí que se pega. Quando se fala em Partido dos Trabalhadores, é essa forma que eu penso, é a forma que eu enxergo, é a forma como o grupo hoje que nós temos um grupo que é... Eu chego me emociona, porque a gente coaduna com o seguinte, com aquele espírito de coletividade, e a gente vê que trabalhador é aquele que vai à rua, é o que está na lida do campo, é o empresário que tem que sair dentro do seu comércio, às vezes, para poder ainda vai fila do banco pagar a conta. Então, esse é a posição do Partido dos Trabalhadores hoje. É uma
inovação. É uma inovação no aspecto que de se ver a cidade cada vez mais unida no intuito de nós somos um todo que compõe essa cidade. Cada um é uma pecinha, sabe? Já brincou de bloco? Fez bloco, como é que é o nome hoje? Lego. Lego, né? Antigamente era... nem lembro. Tinha outro nome. Aí você vai construindo aquilo assim. Você tira um, a estrutura é ruim. O que eu mais luto contra hoje é o chamado, é uma palavra até está na moda, é o rentismo. Mas o que é o rentismo? É aquela pessoa que aplica o dinheiro... Espera render. Espera render, entendeu? E o que ele gerou? O que ele gerou? Se todo mundo que tem dinheiro no banco hoje for lá tirar, não tem o dinheiro para cobrir o seu saldo, o saldo bancário de todo mundo. Aí quem vive nessa ilusão aí de renda, de juro, tá ferrado. Certo. Ô Sérgio, vou agradecer a sua presença aqui, nosso tempo, né? História. Eu falo, né? Falo bastante. Se deixar, a gente fala aqui. E tem mais assunto aí. Mas a gente vai se falando aí, a gente vai ter outras oportunidades. E sempre à disposição. Te desejo boa sorte aí nessa sua caminhada também. E, por enquanto, pré-candidato. Depois da convenção, possivelmente, aí sim um candidato, né? Mas por enquanto, pré-candidato. Muito obrigado pela sua presença. Boa sorte. Eu agradeço o convite. Me ponho à disposição para falar de todos os assuntos possíveis, independente de política ou não, tá? Agradeço a todos que me incentivaram, porque não é fácil, o medo tem hora que bate. Quando você se propõe a determinada caminhada como representante de sonhos de várias pessoas, o peso que nos cai é muito grande. Mas se ninguém se dispor a fazer, eu resolvi meter a cara. Então, agradeço demais a quem tem me incentivado, me estimulado. Agradeço àqueles que estimulam porque me querem bem e acreditam que eu posso. E, principalmente, agradeço àqueles que me estimulam porque querem ver eu quebrar a cara. Entendeu? Então, obrigado a todos pelo apoio. Parabéns novamente, já falei esse comentário, pelo trabalho da Web TV UAI. Obrigado. Tá profissional demais o trabalho. O espaço vocês têm abrido para todos. Então... não vou ficar de muito rapapé aqui não, porque tá 10 mesmo. Obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. Para quem não almoçou, uma boa refeição. Vamos almoçar agora. Eu também. E fiquemos todos com Deus, hein? Sérgio Médici Esperandil, pré-candidato a vereador na cidade de Ubá, pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Aqui no final, vamos registrar a audiência do Irã Jacó, também o Mário Pinto. Vamos convidar o Mário também, para bater um papo aqui no nosso quadro Nas Ondas do Rádio. O Mário tem muita história para contar, tá? O Bruno Pio está assistindo, o Emiliano Bovolento, Partido é dos Trabalhadores, segundo o Emiliano. Joana Oliveira assistindo também, o Daniel Correia, parabéns Sérgio, e o Marcos Antônio de Souza também assistindo. Grande abraço. Obrigado. E Irã seria um grande nome para vocês baterem um papo com ele, tá? Vai ser nosso convidado também em breve. Irã Jacó tem muita coisa para contar também, sabe muito. Grande abraço a todos que estiveram conosco, com produção e imagens de Gerson Pinheiro, produção e apresentação de Júlio César. Encerramos a edição de número 34 do nosso Ubá em Foco. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.